jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, o Brasil participa de uma reunião da Organização dos Estados Americanos para avaliar a crise política e institucional na Venezuela. Entre as principais preocupações está o reforço da segurança na fronteira para evitar a entrada de grupos armados no território brasileiro. No cenário interno venezuelano, a presidente interina tomou posse em uma cerimônia conduzida pelo irmão, que é presidente na Assembleia Nacional e é aliado histórico de Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, a instabilidade política chama a atenção do mercado internacional. Empresas americanas demonstram interesse no petróleo venezuelano, atualmente explorado em grande parte por companhias chinesas. Ou seja, a crise lá na Venezuela é muito maior do que essa discussão polarizada nas redes sociais de esquerda e direita, né? Tem muita coisa envolvida nessa história. Eu vou começar com o Eduardo Costa, até porque tá descansado, tá voltando hoje. Ô Eduardo, bom dia para você. Você foi e voltou, mas os problemas continuam praticamente os mesmos. Não muda nada, não. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Trocam-se as moscas, mas o cocô é o mesmo. É uma coisa impressionante, né, compadre? Eu fico horrorizado com as coisas que o mundo se nos apresenta, né? E fico também horrorizado que a divisão dos brasileiros é tamanha que até nessa hora, né? Você vê muita gente defendendo o abuso que foi cometido por esse imperialista norte-americano. Que o outro é santo, nós sabemos que não, né? Mas resolver o problema dele é com o povo dele. Aí vai lá, entra assim, na cara dura, mata quantos necessários forem, traz, fala que vai julgar e não tem pudor de anunciar que vai explorar o petróleo, a riqueza. E depois vai partir para as terras raras. Vai tirar toda a riqueza do povo venezuelano. E, evidentemente, né, como diz lá no velho romance, o que os cavalos conseguirem deixar escapar da boca, a turma come. E ele faz isso sabendo que nós vivemos em terras acostumadas à colonização. Tenho pensado muito nos últimos dias, Júnior, por que é importante morrer, né? Porque se o Eduardo Galeano, o Mujica e outros não tivessem morrido, eles morreriam de novo. De ver gente desavergonhada, como é o caso do Milei, que apoia, e gente envergonhada, como é o caso do Lula, que sabe que não pode apoiar, mas também não pode gritar, mas também não pode fazer o quê, porque pode perder voto. Então, é impressionante, rapaz. O Trump fala assim, olha, eu vou fazer o que eu quiser, porque na ONU eu mando, sempre mandei, essa ONU, outro dia foi dito aqui no Conversa, eu escutei, isso é a maior mentira que a humanidade já construiu. Eu costumo falar isso algumas vezes. Né? É a maior mentira que a humanidade já construiu. Aí fala assim, mas o senhor pode enfrentar lá a CELAC, que é a comunidade latino-americana. Lá um vai querer... Ô, Júnior. Nem sei se é apropriado para o horário, mas eu vou encerrar lembrando uma história de um alemão, um inglês e um brasileiro chegando no inferno. O capeta falou com o alemão assim, alemão, você com esse ombrão seu... Tá vendo lá aquele caminhão cheio de saco de cimento? Você vai descarregar todo. 10 por dia. Daqui a 3 meses você volta aqui. Americano, você é pusudo. Tá vendo? Toma essa enxada aqui, vai capinar aquele espaço ali debaixo de sol quente, de chuva, dos 3 meses você volta aqui. Ô brasileiro, como você é muito engraçadinho, você vai comer cocô. O seu latão tá lá no canto. Vai para lá. 3 meses depois. O alemão não tinha ombro, coitado. O americano não tinha... nem o braço, nem perna, nem cabeça, nem pescoço, tanta insolação. O brasileiro chegou, teco, não bate. Você tá feliz por quê, rapaz? Falou, inferno do Brasil é que nem a CELAC. Um dia tem cocô, não tem latão. Outro dia tem latão, não tem cocô, eu não comi, foi nada. É mais ou menos por aí. Essa CELAC é isso, essa ONU é isso, tudo faz de conta, Júnior. É mais ou menos por aí mesmo. Bom, e aí, William Travassos, confusão danada lá na Venezuela, ontem algumas movimentações internacionais em torno da história, mas parece que as coisas vão se acalmando por lá e vão ficando como ficaram desde sábado, vamos dizer assim, né? Tá num fluxo normal, sim. Parece, Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Edu, que bom que você está de volta com a gente, mais bonito, né?
como sempre, elegante, é uma alegria. Eu acho que o Edu toca num ponto importante, né? Primeiro que, quando fala assim, evitar a entrada de grupos armados em território brasileiro, as milícias venezuelanas vão invadir o Brasil, eu acho que isso aí é um pouco de fantasia. O Edu toca num ponto que eu acho que é importante a gente estimular, né, o pensamento da turma que está ouvindo a gente, porque o governo americano, ele tem, é claro que eu não concordo com as atitudes do Maduro, né? Eu acredito que é um personagem que realmente precisava de uma punição, né, em função de tudo que ele já fez com o povo venezuelano. Mas a gente tem que olhar para a história, e quando você tem o governo americano nessa proposta da guerra ao terror, né, de enfrentar o terrorismo, você vai ver que esse é sempre o discurso. Porém, na prática, você tem a ocupação, né, em função do interesse geopolítico, do posicionamento daquela nação, do interesse energético, né, e da riqueza daquele país. Então, todas as atitudes do governo americano e as intervenções, quando você olhar para a história, seja na Síria, Afeganistão, qual foi o resultado pós invasão ou intervenção? Guerra civil, o surgimento de grupos extremistas, e nós não tivemos um resultado onde você falou assim, olha, o governo americano entrou e realmente aquela nação prosperou, mudou o seu destino para melhor. Isso é uma fantasia. Não é assim que as coisas acontecem na prática. Pode até, ontem eu conversava com um amigo e dizia, mas o Trump tem uma maneira diferente de olhar o mundo, é um estrategista. A nação americana, em todas as intervenções, ela só produziu mais dor e sofrimento, com a justificativa de tirar ditadores, narcoterroristas ou qualquer coisa nesse sentido. Então, para aqueles que hoje estão na polarização brasileira e olham para o governo americano com uma possibilidade de uma mudança para o Brasil, eu digo, olhem para a história, porque a história não mostra um resultado muito positivo nessas intervenções. E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa. Bem-vindo de volta, viu, Edu? Bom 2026. Eu acho que ontem, assistindo a sessão da ONU, eu fico até um pouco envergonhado, sabe? Dá uma sensação de que aquilo ali é aquela coisa só protocolar. Vai o representante do Brasil, vai lá e lê um comunicado condenando. Vai o representante da China, lê um comunicado, uma nota condenando. O do Canadá, uma nota menor. O da Argentina. É tudo muito protocolar e nenhum resultado sai daquilo. Só que aí a gente tem esse caso agora que a gente fica chocado, né, com uma invasão de um país, a captura de um presidente, mas isso tem sido recorrente nos últimos anos. O Edu falou que a ONU é uma mentira. Eu discordo. A ONU, na teoria, né, depois da Segunda Guerra, a ideia é que a ONU seria a solução. A ONU não era para ser uma mentira. Era para ser uma entidade que evitasse que os países fossem para vias de fato, né, que a diplomacia tivesse uma prevalência. Só que nos últimos 30 anos, e talvez no final dos anos 90 e principalmente no início dos anos 2000, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ignorando uma posição da ONU, né, falando que não poderia, a ONU simplesmente perdeu totalmente seu poder. Ela perdeu sua voz, sua capacidade de ser um órgão respeitado. E isso não é só por parte dos Estados Unidos. Isso acontece na China, quando a gente vê as ações da China em Taiwan. A China manda barcos militares em Taiwan para ameaçar, faz todo tipo de incursão militar. A gente viu na Rússia, né, o Putin ignorou o que a ONU falou, invadiu e tomou o território da Ucrânia. Então, a degradação da ONU vem sendo uma situação muito preocupante. Eu acho que isso coloca a gente num cenário que a gente viu que levou a 2 guerras mundiais. Que eram os países não tem nenhum tipo de mediação, e aí quem é mais forte manda. O que a gente vê os Estados Unidos fazendo na Venezuela é uma imposição de força, e aí todas as críticas que a gente pode fazer ao Maduro, a gente já fez aqui no Conversa de Redação, mas o interesse ali é simplesmente econômico. O Trump deixou muito claro, eu quero petróleo, quero que nossas empresas que exploram petróleo tenham acesso às bacias da Venezuela. Foi lá e fez. Ele nem inventou o discurso de lá tem arma de destruição em massa, igual o Bush fez no Iraque. Ele foi lá e deixou muito claro, a gente tem interesse no petróleo da Venezuela. Isso deveria ser assim, o limite que a ONU poderia aceitar ou não. Os países deveriam ter mecanismos para impor sanções aos Estados Unidos, como fizeram com os outros. Só que quem que vai comprar essa briga? O Brasil não vai.
A União Europeia vai? A China vai? Acho que no fim das contas, o Trump colocou, vai deixar a vice do Maduro assumir. Se ela fizer o que ele mandar, ela continua lá e segue o jogo. Se ela não fizer, tira ela também. Pessoal, esse assunto, lógico, vai virar muitas vezes ainda ao longo do dia. Edilene Lopes segue lá na fronteira com a Venezuela, vai trazendo informações pra gente, mas tem algumas coisas mais da nossa cozinha aqui, nosso quintal. A estação Novo Eldorado, em Contagem, será inaugurada no fim da segunda quinzena de janeiro, final do mês, né? Adicionando mais ou menos 2 quilômetros à linha 1 do metrô e beneficiando, segundo o Metrô BH, mais de 100 mil pessoas. A estação é a primeira a ser inaugurada em mais de 20 anos e contará com integração com ônibus e terá também alguma movimentação ali em torno de lojas, equipamentos ali de comércio. Bom, além disso, 24 novos trens começarão a circular no primeiro semestre de 2026. A linha 2, que deve chegar ao Barreiro até 2028, terá um trecho inicial em operação entre Nova Suíça e Amazonas a partir de julho do próximo ano. E a ideia é que os trechos sejam inaugurados à medida que as estações forem ficando prontas. Resumindo a prosa, mas deixa eu começar com você, que eu sei que você acompanha isso de perto. Basicamente, vamos ter uma inauguração agora em 2026, que é esse trechinho ali que aumenta um pouquinho a linha que ia até Eldorado, até o Novo Eldorado, e é uma perspectiva que essa linha, que é a construção 2, que vai até o Barreiro, ela não precisa ficar pronta toda para ser inaugurada. Eles vão tentar inaugurar por partes essa linha do metrô. Resumindo a prosa, é mais ou menos isso. E a notícia é boa, viu, Júnior? A gente pode achar que quem é de fora pode achar que é um trecho muito pequeno. Só 2 quilômetros. Só que essa inauguração representa um avanço muito grande. E aqui a gente tem que parabenizar o governador Romeu Zema, né? Que conseguiu fazer uma obra, conseguiu destravar uma obra que estava paralisada praticamente há 20 anos. Eu acompanhei muito de perto quando a então presidente Dilma Rousseff lançou o PAC Grandes Cidades em 2011. E esse PAC, ele era para quê? Ele era para colocar as grandes cidades que iam receber os Jogos da Copa do Mundo de 2014, dinheiro para que essas cidades fizessem obras de mobilidade. O principal era o metrô. E aí a gente viu de 2011 a 2014... o Rio de Janeiro fazer um metrô até a Barra da Tijuca, furando, inclusive o WT deve conhecer melhor que a gente, furando pedra dura lá, né? Furando morro atrás de morro. A gente viu São Paulo ganhar 4 novas linhas de metrô. 4 novas linhas de metrô. A gente viu Fortaleza, que não tinha metrô nenhum, ganhar linhas de metrô. A gente viu Salvador, que não tinha metrô, também ganhar. Todas as cidades foram crescendo e Belo Horizonte ficou estagnada, porque a gente viu uma briga entre o grupo do Aécio Neves, né, que era candidato a presidente em 2014, e o grupo do PT, da Dilma, que também era candidata. Nenhum dos dois queria que o outro inaugurasse a obra. Ficou essa briguinha entre um e outro. E aí quem se lascou nessa história toda é o Belo Horizontino, né, o morador da região metropolitana, que ficou sem ver essa obra. Então, qualquer avanço no metrô de Belo Horizonte, qualquer tipo de avanço tem que ser comemorado. É o primeiro passo, a gente vai ver a linha 2 avançar nos próximos anos, né? Tomara que esse ano a gente já veja estações serem inauguradas, porque isso representa o fim de uma paralisação de décadas para Belo Horizonte. É a gente começar a sair do marasmo. E aí a gente tem que parabenizar o governador Romeu Zema, né? Que apesar da bancada do PT tentar impedir essa obra, o governador manteve a concessão, fez um trabalho para que a empresa tivesse as condições de fazer essa obra e agora o resultado está vindo. E pela a fala do metrô BH, a promessa de outubro de 27 ficou para depois, né? Já estão falando em 2028. Então, mas algumas estações já estão sendo inauguradas em 2026. Falaram que a linha 2 ficaria pronta em outubro de 2027. Sim, essa fala? Essa fala, Não é mais. A promessa é que tudo ficaria pronto, né, até o final de 27, até a linha 2. Já tem atraso, né? Eu concordo com o Júnior que a gente tem que criticar o atraso. Agora, para quem ficou 20 anos, desde 2002, sem nenhum metro a mais no metrô, a gente tem que comemorar quando avança. É lógico, evidente. E aí, Eduardo Costa? Negócio de metrô, sempre nós temos que pôr os dois na mesa. Eu e o Júnior. O Júnior vai, não. Aqui. Não, eu fico torcendo para que vai, esse tal de governo de coalizão, esse negócio que você tem que fazer acordo para poder governar, isso vai acabar com o mundo, rapaz. Isso acaba com o Brasil. Acaba com o Brasil. É emenda para lá, favor para cá, cargo para lá, cargo para cá. Ô, Júnior, se a gente perguntar para os 56, né? São 53 deputados, 3 senadores. Os 56 congressistas mineiros em Brasília. Metrô. O quê? Metrô de BH. O quê? Eles nem sabem o que é isso. Porque a lógica é outra, de arrumar uma emenda, eles batem no peito e falam assim: estou presente em 600 e não sei quantos municípios. Com uma ponte para um mata-burro para outro, um consultório para outro. A única coisa que interessa é a reeleição. Então,
tem a bancada da bala, tem a bancada do agro, tem a bancada do banco. O metrô não tem bancada. Aí fica ela entregue à própria sorte. E dá essa mentira, né? Que é outra mentira, né? Metrô é mentira. Nós temos um trem metropolitano. É mentira. Mas, dentro dessa mentira, pontos para Bolsonaro que botou o dinheiro no orçamento, pro Zema que pediu, pro Lula que, apesar dos petistas mineiros pedirem, bancou, principalmente porque teve um mineiro, que muita gente critica, mas é mineiro de verdade em Brasília, que cutucou, não faz isso não, Rodrigo Pacheco. E o resultado é que vai sair uma estação. Mas, Duarte, você é bobo mesmo, hein? Uma estação? Eu sou bobo, Júnior, eu sou bobo. Tem que comemorar, eu concordo com você que tem que comemorar. São mais 2 quilômetros, quem mora ali vai na região do Novo Eldorado, vai ser muito. Exatamente. E aí, Travasso? Bom, primeiro que o Júnior chama de metrô, o Eduardo chama de trem metropolitano. Mal acabado. Eu vou chamar de trem suburbano, pouca integração, lento e arrastada a obra. Eu não vejo, o Marcelo, entendo o ponto que o Marcelo está falando do empenho do governador Zema, mas assim, eu não vejo, quando eu olho para o Rio de Janeiro, e aí fui provocado pelo Marcelo, e faço a comparação do metrô do Rio, da linha 1, da linha 2, com o de Belo Horizonte, eu falo, realmente nós temos aqui um trem suburbano, como nós temos no Rio de Janeiro um trem suburbano. É uma vergonha o que acontece, e esse processo e essa polarização que dificulta o trabalho. Sabe o que eu sinto falta? É de um empenho, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de todos os parlamentares, seja direita, esquerda, centro, falando o seguinte, o que a gente tem de dinheiro aqui para investir, para trazer mobilidade para a cidade? Vamos pegar todo mundo aqui, ninguém vai distribuir dinheiro nas suas bases. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o transporte hoje, amanhã a gente vai investir a nossa grana na saúde. Sabe, a gente está o tempo inteiro aqui chovendo no molhado. A vergonha que aconteceu no Odilon Beres esse final de semana, com chuva dentro da unidade, aí você vai falar, isso é parte do município. A lerdeza no transporte e as dificuldades que a turma passa, seja aqui em Belo Horizonte ou na região metropolitana, eu acho que está na hora da gente repensar a política no estado de Minas Gerais e a forma como esses núcleos vão operando e não trabalham em conjunto, o que é uma grande vergonha. Ô, Julião, mas só um parênteses aqui bem rápido para a fala do WT e do Eduardo, a gente precisa também ser cuidadoso, porque quando a gente cobra de um deputado emenda para uma obra igual ao metrô, o deputado ele tem lá 30 milhões, 40 milhões para uma emenda. Aí você somar na bancada mineira, você não consegue somar mais de 400 milhões. Esse dinheiro, ele não resolve a obra do metrô. Não, mas quem tem que 400 pôr dinheiro... milhões eu não... É obra de 3 bilhões. É obra de 3 bilhões. Quem precisa resolver a obra do metrô é o Poder Executivo. É usar investimento, é o Poder Executivo com a iniciativa privada. Não dá pra gente também querer cobrar de um deputado uma coisa que ele não tem como fazer. Marcelo, desculpa, eu não pedi o deputado botar 20 milhões. Eu tô pedindo. Marcelo, o deputado tem que se juntar à bancada e lá falar assim, governador, presidente, queremos um metrô. Põe no orçamento. Exatamente. É assim que o Nordeste funciona. É isso. Mas aqui, Edu, sabe o que acontece? O cara vai defender a parte do Triângulo, o outro sul de Minas, né? E deputado daqui, de Belo Horizonte, está trabalhando no interior com o objetivo do federal. Sim. Então, no fundo, é cada um por si e vamos tocar o barco. E aquele que conseguir emplacar o metrô em Belo Horizonte, ok, vai conseguir. Agora, nós não temos metrô. A gente tem um trenzinho suburbano que é uma vergonha isso em função do tamanho dessa cidade e da região metropolitana. Rapidamente, porque o Eduardo está doido para falar sobre esse tema. Um homem que havia sido solto, Eduardo, pela justiça após jogar outro no Ribeirão Arrudas, voltou a ser preso em menos de 24 horas aqui em Belo Horizonte. Na audiência, a defesa alegou que o acusado é inimputável por transtornos mentais. O argumento foi aceito pela justiça, que optou por medidas cautelares, ou seja, colocou uma tornozeleira nele, mandou pra rua de novo, mas a tornozeleira, agora que ele foi preso, nem sabe onde que ela tá. Outra mentira, no caso de Minas Gerais e do Brasil e de Belo Horizonte, é que Lacan tinha razão quando ele dizia que todo ato tem que ter consequência. Aqui não. O sujeito joga o outro dentro do Arrudas e isso não é motivo para a justiça manter o preso. Ele sai e está de novo dando trabalho para a polícia militar. Isso é a mesma coisa de medida protetiva para a mulher ameaçada. Ô Júnior, mentira deslavada. Eu queria saber como é que ele conseguiu tirar a tornozeleira eletrônica. Pra ir pra rua? E não teve nenhum aviso, como teve a do Bolsonaro. Gente, peraí. Ele pode ter ganhado a ideia dele. Mas talvez ele tenha que ensinar como é que faz. Eu imagino que ele foi preso com ela. Não cobra a Justiça de Minas, não. Tem que cobrar o Conselho Nacional de Justiça. Com essa política antimanicomial. Isso é uma política nacional.
Pessoal, ponto final nossa conversa de redação.